Quando nós estamos tratando de problemas de vibração, nós estamos tratando essencialmente de um sistema massa-mola. Aqui a constante elástica da mola a gente vai chamar de K, e no sistema internacional vai ser dado pela unidade Newton por metro. E a massa, nós vamos utilizar a unidade de quilo. Quando a gente faz o diagrama de corpo livre desse sistema, no equilíbrio estático, quando essa massa ela está parada, nós vamos ter que o somatório de forças sobre essa partícula é igual a zero. Quais são as forças que agem sobre essa massa? Como ela tem uma massa, ela está sujeita à força da gravidade. Como ela está apoiada sobre uma superfície, age uma força para cima chamada força normal. Então, nós temos que essas duas forças, elas estão em sentidos contrários. Existe uma convenção de sinal, que nós vamos adotar o sinal positivo para as forças direcionadas para baixo. Então, quando a gente faz aqui, ó, o somatório das forças, nós temos uma força é a força peso, positiva, e a outra força negativa, que se opõe a ela, é a força normal. Esse somatório é igual a zero. Por isso, nós temos que o peso é igual ao normal. O sistema, partindo aqui do equilíbrio, ele tem essa posição inicial de referência. E nós vamos adotar o x positivo para a direita. Se nós retirarmos essa força, essa massa dessa posição inicial, trazendo ela, por exemplo, aqui para a direita, nós vamos induzir uma força elástica na mola. A força elástica da mola é dada pelo produto da sua constante elástica vezes a deformação imposta. Então, sempre a força elástica vai ser igual a Kx. Isso para molas aonde a força é diretamente proporcional à deformação. Quanto maior a deformação da mola, maior a força restauradora. A mola, então, ele tem esse papel de puxar a massa de volta para sua posição de equilíbrio. Então, se nós trouxermos a massa aqui para a direita, estamos segurando ela nessa posição, nós estamos esticando a mola e aparece uma força que está puxando essa massa para a esquerda. Ao soltarmos, esse sistema ele vai ser liberado para vibrar e não haverá mais outras forças agindo sobre o sistema. Por isso é uma vibração livre. Quando posto para vibrar, ele vibra devido à massa, ao sistema massa-mola. Então, essa massa ela vai passar pela posição de equilíbrio e vai comprimir a mola, o que a mola foi inicialmente deformada. Nesta posição mais extrema, que é a esquerda, com a mola sendo comprimida, a mola vai imprimir uma força direcionada para a direita, empurrando essa massa. Com isso, essa massa ela fica oscilando em relação a essas duas posições. Como nós estamos considerando uma vibração sem atrito, e não há aqui também componentes como um amortecedor, por exemplo, essa vibração é uma vibração não amortecida. Quando a gente faz o diagrama de corpo livre para essa vibração, nós temos que o peso é igual ao normal, agindo em Y, e na direção X nós temos o quê? Nós temos a força elástica da mola. Se nós considerarmos que a massa ela foi deslocada inicialmente para a direita, então a força da mola vai ser para a esquerda. Nós vamos ter essa representação aqui. Aplicando a equação do equilíbrio dinâmico, nós temos que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos o seguinte, ó.
A posição da massa vai ser dada por x. Se a gente desloca, por exemplo, essa massa a 50 milímetros da posição inicial, a posição inicial, que depende do tempo, quando o t é igual a zero, pode ser representada, por exemplo, por um x0. Aqui no exemplo, se ela foi deslocada 50 milímetros à direita, esse 50 é positivo, segundo a convenção, então o x0 seria igual a 50 milímetros. Para cada instante de tempo, é possível a gente falar se ela está no 50 milímetros, no 40 milímetros, 10 milímetros, 0, menos 10, menos 15, até o menos 50 milímetros, alternando em relação a essas duas. Se nós derivarmos uma vez essa função posição, nós teremos a equação da velocidade. Ao invés de nós representarmos a velocidade por v, nós vamos representar essa velocidade, que é a derivada da posição em relação ao tempo, nós vamos representar por x ponto. Neste exemplo, por exemplo, que a gente trouxe a massa aqui para a direita, se nós mantivermos essa massa parada aqui nessa posição, 50 milímetros, no início do movimento, t igual a zero, a velocidade dela é quanto? É zero. Então, nós podemos representar que x ponto, quando t é igual a zero, nós poderemos representar por um x ponto zero genérico, né? Vai depender da velocidade inicial aqui, que vai poder ser, por exemplo, 10 milímetros por segundo, 200 milímetros por segundo, ou 0 milímetros por segundo, né? Neste exemplo, com a massa, ela está parada no tempo inicial, quando a gente começou a estudar o movimento, então, nosso x ponto zero é igual a 0 milímetros por segundo. A aceleração, que pode ser outra informação do sistema que nós temos interesse em saber, é a derivada segunda da posição, né? Ou a derivada da velocidade. Então, é dx2 d2 sobre dt2. Ao invés de a gente representar a aceleração por A, nós vamos chamar de x2 pontos. É como a literatura representa. Isso daqui nada mais é do que uma derivada segunda, né? Nós derivamos duas vezes a função da posição em relação. Então, sabendo aqui que esse x2 pontos representa a aceleração, nós vamos fazer aqui somatório de forças externas. Ora, nós temos, agindo sobre a massa, a força elástica. E ela sempre se opõe ao movimento, né? A força elástica, ela é negativa, menos kx. Isso vai ser igual a m x2 pontos, m vezes x2 pontos. Nós podemos passar esse termo para o outro lado positivo, vamos ficar com m x2 pontos mais kx igual a 0. Podemos dividir pela massa os dois termos, nós vamos ficar com x2 pontos mais k sobre m vezes x igual a 0. A este termo que acompanha o x, ele representa a frequência natural de vibração do sistema, que nós vamos chamar de ômega n. Esse termo é o ômega n ao quadrado. Então, nós temos que ômega n ao quadrado é igual a k sobre m. Ômega n é igual a raiz quadrada de k sobre m. Podemos reescrever, então, essa equação diferencial como x2 pontos mais ômega n ao quadrado
vezes x é igual a zero. Então, para um sistema massa-mola, essa é a equação diferencial do sistema, aonde ômega-n, que é a frequência natural do sistema, é dada por esta equação. Então, existe uma equação que, derivada duas vezes, mais a frequência natural ao quadrado, vezes essa função, vai fazer com que esta soma dê igual a zero. Isso já foi calculado, a solução dessa equação diferencial. Nós temos que a posição da massa para cada instante de tempo é dada por uma x de t, que é igual a posição inicial da massa vezes o cosseno da frequência natural vezes o tempo, mais a velocidade inicial da massa dividido pela frequência natural de vibração do sistema, vezes seno do produto da frequência natural vezes o tempo. Se nós derivarmos uma vez, nós teremos aqui a função da velocidade. A velocidade vai ser dada pela derivada da função posição, menos x0 vezes ômega-n, seno de ômega-nt, mais x.0 cosseno de ômega-nt. E a aceleração vai ser a derivada da velocidade. X dois pontos é igual a menos x0 ômega-n ao quadrado, cosseno de ômega-nt, menos x0 vezes ômega-n, seno de ômega-nt. Com isso, para cada instante de tempo, nós podemos determinar a posição, a velocidade e a aceleração da massa. Essa posição, por exemplo, pode ser dada em milímetros. A velocidade vai ser milímetros, na unidade milímetros por segundo, e a aceleração milímetros por segundo ao quadrado. Pode ser dada em centímetros, centímetros por segundo ao quadrado, ou então em metros.